Fala galera, tranquilo? Então, para a gente finalizar esse nosso primeiro módulo, né, esse nosso primeiro capítulo de movimento uniforme, falta a gente falar de gráficos do movimento uniforme. E a gente finaliza essa parte e já parte para o movimento uniformemente variado. Então, até agora nós aprendemos duas formas de movimento uniforme, não foi isso? Da velocidade média, que velocidade é a distância dividida pelo tempo, e a função horária da posição, S é igual a S0 mais VT. Posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, para cada fórmula dessa, nós vamos aprender os gráficos desse tipo de movimento. Então, vamos começar com o mais fácil, que é da velocidade. Então, nós vamos aqui aprender sobre o gráfico da velocidade em função do tempo. Bom, ela vai se basear em qual fórmula? Da velocidade com o tempo, né? O próprio nome já diz. Então vai ser um gráfico onde no eixo Y ali eu tenho velocidade e no eixo X eu tenho tempo. Esse gráfico vai nos dar uma informação muito importante que ao longo de toda a cinemática, de toda a mecânica, nós vamos utilizar muito. Presta atenção. Por que esse gráfico vai ser uma reta na horizontal no eixo X? Por que esse gráfico tem que ser uma reta na horizontal no eixo X? Ora, porque eu sei que nesse caso, no movimento uniforme, a minha velocidade tem que ser o quê? Tem que ser constante. Tem que ser constante. Então você observa que, à medida que o tempo está passando, ó, aqui eu tenho um tempo 1, aqui eu tenho um tempo 2, aqui eu tenho um tempo 3, aqui eu tenho um tempo 4. Então você observa que à medida que o tempo está passando, a minha velocidade ela não muda. Ela sempre se mantém no mesmo valor, ó, um valorzinho V. Por quê? Porque no movimento uniforme, a minha velocidade é o quê? Constante. Perfeito? Então, o gráfico do movimento uniforme, a minha reta da velocidade sempre vai ser o quê? Uma reta horizontal. Ela não pode mudar. A velocidade não pode aumentar e a velocidade ela não pode diminuir. Mas esse gráfico também nos traz uma característica muito importante que, como eu disse, nós vamos utilizar muito. Presta atenção. Então, aqui eu tenho no gráfico uma determinada velocidade depois de um determinado intervalo de tempo. Perfeito? Eu sei que velocidade é o quê? É a distância dividido pelo tempo. Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Se eu quiser saber qual foi a distância que esse móvel percorreu com essa velocidade nesse intervalo de tempo, o que é que eu faço? Distância é a velocidade vezes o tempo. O famoso Deus vê tudo, né? Então, no movimento uniforme, se eu quiser calcular a distância, Deus vê tudo. Distância é a velocidade vezes o tempo. Agora, preste atenção. Se eu vier nesse meu gráfico e fizer a multiplicação da distância vezes o tempo, olha só que coisa interessante que eu vou achar. Eu vou pegar a velocidade. Se tu imaginar esse gráfico como sendo um retângulo, tá vendo o retângulo aqui, ó? Aqui é como se fosse um retângulo, não é? Ó? Então, se eu pegar esse eixo da velocidade, vezes o eixo do tempo, o que eu estou calculando aqui na verdade? Velocidade vezes o tempo. É como se eu estivesse pegando desse meu retângulo a área da base vezes a altura, não é não? Olha que interessante. Se eu tiver no gráfico de velocidade por tempo de um movimento uniforme, se eu quiser calcular a distância que esse móvel percorreu, eu vou fazer o quê? É a distância vezes o tempo. Só que aqui, a distância vezes o tempo, como sempre vai formar retângulos, porque a velocidade é constante, é como se eu estivesse pegando a área da base do retângulo vezes a altura dele. Ó. Então, a área da base vezes a altura me dá o quê? Numa figura geométrica, a área da base vezes a altura me dá a própria área da figura. Nesse caso, me dá a área do gráfico. E nesse caso, melhor ainda, vai me dar a própria distância percorrida pelo objeto. Então, em todo gráfico de velocidade em função do tempo, a área da figura vai me dar o deslocamento. Olha que informação importante. Em todo gráfico, por que eu estou dizendo em todo gráfico? Porque lá no movimento uniformemente variado, essa velocidade ela vai aumentar. Ela pode aumentar ou diminuir. Mas essa relação também vai ser válida lá. Em todo gráfico de velocidade em função do tempo. Olha que palavra forte. Em todo o gráfico. Todos os gráficos de velocidade em função do tempo. Se tu calcular a área da figura formada, a área da figura vai te dar o próprio deslocamento do objeto. Essa é a informação que você tem que tirar desse quadro de agora. Então a área ela vai ser numericamente igual
ao deslocamento, perfeito? A área vai ser numericamente igual ao deslocamento. Professor, e se eu encontrar uma área negativa? Se a velocidade for negativa, aí só quer dizer que o móvel está voltando, né? Ele saiu da posição final, foi para a posição inicial, onde a posição final é menor do que a posição inicial. Mas a área ela vai ser numericamente igual. Você pode tirar ali o módulo. Você tirando ali o módulo, ela vai ser numericamente igual ao deslocamento. Não importa a figura geométrica que formar. Num gráfico de velocidade em função do tempo, a área desse meu gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Aqui mais algumas observações. Eu posso ter ainda 3 tipos de gráficos aqui na velocidade em função do tempo, mas é bem simples. Olha só. Se a velocidade estiver acima do eixo do tempo, então eu vou ter sempre valores positivos para a velocidade. Então, se o gráfico estiver acima do eixo do tempo, é porque a velocidade é positiva. Então, se a velocidade é positiva, lembra que o movimento é o quê? Progressivo. Se a reta estiver abaixo do eixo do tempo, então eu vou ter um valor de velocidade o quê? Negativa, está abaixo do eixo do tempo. Então, se estiver abaixo do eixo, é velocidade negativa, ou seja, um movimento retrógrado. E se a velocidade estiver exatamente em cima do eixo do tempo, quer dizer o quê? Que não tem velocidade, o objeto está em repouso. Então, essas são as 3 possibilidades de gráficos do movimento uniforme para a velocidade em função do tempo. Bom, bora resolver aqui um exemplozinho. Vamos entender aqui o que está acontecendo com esse móvel nesse gráfico. Ó, inicialmente, o objeto está com uma velocidade de 60 metros por segundo. Passado 20 segundos, a velocidade dele cai para quanto? Cai para 0. Depois de mais 20 segundos, ou seja, no segundo 40, a velocidade dele aumenta de novo para quanto? Para 30. Aí ele percorre mais 20 segundos até 60. Então foi o que aconteceu. Esse carro ele vinha com 60 metros por segundo. Aí entenda aqui que essa passagem de velocidade de 60 para 0 foi instantânea, para facilitar. Então ele vinha com 60 metros por segundo. Aí ele parou por 20 segundos. E depois ele voltou a se movimentar com 30 metros por segundo. Aí a pergunta é, qual é a velocidade média desse corpo? Qual é a velocidade média desse corpo? Lembra que eu falei lá no nosso primeiro vídeo, como é que eu calculo velocidade média? Não importa. É sempre o quê? Velocidade média? É sempre a distância total pelo intervalo de tempo total. Velocidade média é sempre a distância total pelo intervalo de tempo total. Então vamos lá. Como que eu faço para me achar essas distâncias que esse móvel percorreu? Ora, tu percebe que aí eu tenho 2 áreas para me calcular desse gráfico? Eu tenho 2 áreas. Eu tenho a área que ele percorreu por 60, com a velocidade de 60 metros por segundo durante 20 segundos. Por que aquele terceiro trecho ele não percorreu nenhuma distância? Ora, a velocidade dele era quanto? Era 0. E além disso, aquele trecho ali, ó, esse segundo trecho, ele não tem área. Se ele não tem área e ele estava com a velocidade 0, então ele não percorreu nenhuma distância. E eu vou calcular também a área, essa minha segunda área, que ele percorreu com 30 metros por segundo em um intervalo de tempo de 20 segundos. Então, como é que eu calculo velocidade média? É a distância total pelo intervalo de tempo total. Então, a distância simplesmente vai ser a área 1 mais a área 2. Por que eu não coloco aquele segundo trajeto aqui, ó? Porque aqui ele estava com velocidade 0, ou seja, não houve troca de posição. E além disso, não tem como eu calcular essa área de uma reta, né? Aqui é somente uma reta. Dividido pelo tempo total. Então, como é que eu acho? Essa área 1, dá para tu ver que é um retângulo? Como é que eu calculo a área de um retângulo? É a base vezes a altura. A base dele vale quanto? 60. A altura, perdão, vale quanto? 60. E a base dele, 20. Então, vai ser 60 vezes 20. Mais a área 2. Quanto é que vale a altura? 30. Quanto é que vale a base? 20. Então, do mesmo jeito, vai ser 30 vezes 20. Dividido pelo intervalo de tempo total. Quanto foi? Ó? Ele foi de 0 até 60. Então, o intervalo de tempo total foi de 60 segundos. Agora é só resolver. Então, minha velocidade média vai ser 60 vezes 20, 1.200. 30 vezes 20, 600. Dividido pelo intervalo de tempo total.
Então, essa minha velocidade média vai ser 1.800 dividido para 60, que dá 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Perfeito? Então, é bem simples de você calcular. Qual a informação que você tem que tirar daqui? Que a área do gráfico de velocidade, a área de um gráfico de velocidade em função do tempo vai me dar quem? Vai me dar o próprio deslocamento. Essa informação é muito importante e você vai usar ela durante toda a cinemática. Bom, pessoal, o nosso segundo gráfico aqui vai ser da nossa segunda fórmula que nós aprendemos, que é o gráfico da posição em função do tempo. Bora lá? Então, a fórmula é S é igual a S0 mais VT, né? Função horária da posição. Quais informações eu posso tirar disso? Lembra que no primeiro vídeo eu falei que isso era uma função? E que tipo de função é essa, se você dá uma olhada na matemática? Aqui é como se você tivesse uma função matemática, só que maquiada para ser utilizada onde? Na física. O que nós vamos fazer agora? Vamos tirar a maquiagem dessa equação. Presta só atenção. Esse S0, né, é sempre um valor constante. Se um corpo ele parte de uma posição inicial, essa posição inicial posso considerar ela como sendo uma posição inicial constante. Essa posição inicial que o corpo tem, ela não vai mudar ao longo do tempo. Então eu posso considerar que esse S0 é uma posição constante, é um valor constante. Se é um valor constante, eu vou chamar ele de um valorzinho qualquer, B. A velocidade do corpo também não é uma velocidade constante. À medida que o tempo passa, a velocidade do corpo não muda. A velocidade é o quê? Constante. Então eu vou dizer que essa velocidade tem um valorzinho de A. Então olha só. S0, que é um termo que está sozinho na minha equação, ele é um valor constante, que eu estou representando pela letra B. A velocidade, que é um termo também constante, que está multiplicando o tempo, que vai mudar, o tempo é variável, o tempo está passando, eu estou representando ele por uma letrinha A. Então eu tenho aí dois valores constantes, e lembra que isso é uma função. Olha só o que eu vou fazer agora. Se eu pegar esse valorzinho de A, aliás, se eu pegar essa posição final e chamar ela de Y, se eu pegar essa posição final e chamar ela de Y, olha só. Essa posição final ela não vai estar variando ao longo do tempo? À medida que o tempo passa, como esse móvel ele está com uma velocidade constante, à medida que o tempo passa, a posição final dele vai mudando. E essa posição final eu estou chamando de Y. Se o tempo está passando, então o tempo é variado. Então esse tempo que é variável, eu vou chamar ele de X. Olha o que foi que virou essa minha equação. S é igual a S0 mais VT. Então eu estou chamando ela de que agora? De Y é igual a B mais A vezes X. O que é isso? Bem aí, o que é? Alguém já pegou aí a ideia? Y é igual a AX mais B. Não é uma função afim, função do primeiro grau que você vê lá na matemática? Então, a função horária da posição nada mais é que uma função afim, uma função horária, uma função do primeiro grau, lá da matemática, onde nós fizemos o que? Uma maquiagem sobre ela e aplicamos ela na física, para um determinado evento físico. Então, nós estamos utilizando a matemática para resolver problemas físicos. Pegamos a equação horária, a equação do primeiro grau, chamada de função afim, mudamos algumas letrinhas nela para aplicar o meu evento específico que eu estou estudando na física e transformei ela na função horária da posição, onde o meu S0 faz o papel de B, o meu V faz o papel de A e os valores Y e X, que são os valores que variam na minha função do primeiro grau, elas fazem os papéis de espaço final e de tempo. Então, S é igual a S0 mais VT é análoga a uma função do primeiro grau. Y é igual a AB, Y é igual a AX mais B. Então, olha só. O que é que representa esse A e o que é que representa esse B na função horária na função do primeiro grau, na função afim? Vocês estão lembrados? Bora lá. Ó. Esse valorzinho que multiplica o X, que é o A, que no caso eu estou chamando de velocidade, ele representa o coeficiente angular da reta. Esse valorzinho de A que multiplica o X na função do primeiro grau, que aqui para a gente é velocidade, ele representa o coeficiente angular da reta. Ou seja, se eu tenho aqui uma reta, quanto maior for a velocidade, quanto maior for o valor de A, maior é o coeficiente angular da reta. Então, mais inclinado vai se encontrar a reta. Olha que informação importante. Quanto maior o valor de A, maior é o coeficiente angular da reta.
mais inclinada é a reta. Mas o A faz o papel de quem? Faz o papel da velocidade. Então, quanto mais inclinada for essa reta, maior vai ser a velocidade que eu vou encontrar, certo? E esse B, que faz o papel de S0, o que é que ele representa? Ele representa o coeficiente linear da reta. Esse coeficiente linear da reta é onde ela toca o eixo Y. É onde ela toca o eixo Y. Agora que nós aprendemos isso, vamos aplicar realmente no gráfico. Ó, aí eu só escrevi aqui do jeito que você já conhece, né? Y é igual a x mais b, que é uma função do primeiro grau. Agora vamos pegar tudo isso, juntar a física e a matemática e aplicar num gráfico. Então eu tenho aqui um gráfico de posição em função do tempo. Tem um gráfico de posição em função do tempo. Se esse corpo ele sai de uma posição inicial, e eu sei que essa posição inicial representa o coeficiente linear da reta, então eu sei que a posição inicial dele tem que estar tocando o eixo Y, que no caso aqui é o eixo da posição. Então olha só, aqui é o tempo inicial, né? Então eu sei que essa reta, quando ela partir do meu gráfico, tem que ser uma reta inclinada, porque o corpo tem velocidade, e além disso ela tem que tocar o eixo Y, que representa aqui o eixo das posições. Então o gráfico ele tem que ser desse jeito, ó. Essa reta ela tem coeficiente linear, porque o corpo ele tem uma posição inicial, certo? E depois de um certo intervalo de tempo, esse corpo se encontra onde? Se encontra numa posição final. Então, no tempo inicial, o corpo tinha uma posição inicial. Passado um certo intervalo de tempo, o corpo se encontra numa posição final. E eu sei que tem que ser uma reta inclinada, por quê? Porque a função horária da posição ela é análoga à função do primeiro grau. E o gráfico de uma função do primeiro grau é representado por uma reta, beleza? Quais são as outras informações que nós podemos tirar disso? Olha só. Se eu traçar uma linha horizontal no pé da reta, de novo, ó, eu vou traçar uma linha horizontal no início do pé da reta. A reta começa onde? No S0. O que é que eu vou ter aqui? Eu posso encontrar esse valorzinho aqui do ângulo, não posso? Aqui, percebe que formou aqui um triângulo? Ó? Essa reta, com a posição inicial e com o tempo. Percebe que bem formou um triângulo? Desse triângulo, que informações eu posso tirar desse triângulo? Ora, se eu tenho um triângulo, eu conheço os lados desse triângulo, e eu quero saber a relação com esse ângulo, o que é que eu posso fazer? Eu posso encontrar aqui a tangente desse ângulo. Como é que eu encontro tangente? Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Esse valorzinho aqui, ó. Só que quem é esse valor? É S menos S0. Então, quem é a tangente desse ângulo? É o cateto oposto pelo adjacente. Quem é o cateto oposto? Vai ser S menos S0. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É esse bem aqui, ó. E quem é esse cateto adjacente? É T menos T0. Então, vai ser S menos S0 dividido por T menos T0. Ninguém viu o spoiler ali, não. Bora. Quem é S menos S0? É a própria distância que o corpo percorreu. Quem é T menos T0? É o tempo que ele levou para percorrer. Então, eu sei que a tangente do ângulo é o que? É a distância que ele percorreu dividido pelo tempo que ele levou. Só que quem é a distância dividido pelo tempo? É a própria velocidade. Ou seja, olha que informação importante. A tangente do ângulo me dá a velocidade. A tangente do ângulo me dá a velocidade. Aí aqui a gente vai começar a aprender a mexer com algumas coisas bem específicas de gráfico. A primeira é, olha que coisa interessante e muito importante. Toda vez, olha que palavra forte, toda vez que você dividir dois eixos de um gráfico, toda vez que você dividir dois eixos de um gráfico, e se nessa divisão apresentar alguma grandeza física conhecida, por exemplo, aqui eu estou dividindo espaço por tempo. Se eu dividir espaço por tempo, eu estou encontrando quem? Velocidade. Então, toda vez que você dividir duas grandezas físicas e você encontrar uma grandeza conhecida, essa grandeza que foi encontrada pela divisão, ela representa o coeficiente angular da reta. De novo,
Toda vez que você dividir dois eixos do gráfico e você encontrar uma grandeza física conhecida, essa grandeza que você encontrou pela divisão, ela representa o coeficiente angular da reta. Ou seja, a tangente do ângulo vai ser essa própria grandeza. E nesse caso, ó, quanto maior for a tangente do ângulo, maior é a velocidade. Ou quanto maior for a velocidade, maior é a tangente do ângulo. Ou seja, quanto maior for a velocidade de um corpo, mais inclinado vai ser essa reta. Quanto maior for a velocidade de um corpo, mais vai ser inclinada essa reta. Beleza? Moleza, não é? Bora para uns exemplos para dar uma fixada. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, vamos fazer alguns exemplos de gráficos de movimento uniforme, em função da posição e tempo. Olha só. Nosso primeiro exemplo, bem simples, eu tenho aqui o gráfico de posição em função do tempo. Aí eu tenho dois corpos que obedecem a seguinte gráfico. Olha só. Tenho um objeto que está representado a distância que ele percorreu pela reta azul, vou chamar de B. E um segundo corpo que é a distância que ele percorreu está representado pela reta vermelha, que eu chamei de A. Aí, por favor, olha o que eu vou falar agora. Isso daqui causa muita confusão. Professor, eu posso dizer que tanto o corpo A quanto o corpo B, eles estão subindo a montanha? Olha que pergunta. Professor, as retas não estão para cima e não é retas de posição, então aqui eu posso dizer que eles estão subindo a montanha, não é? Claro que não. Isso daqui está me dizendo o quê? Está me dizendo que à medida que o tempo passa, as distâncias estão aumentando. A distância que ele está percorrendo. E não me dá ideia de trajetória. Então você anota aí como observação. Faça um post-it. Coloquei observação. Observação. O gráfico de posição em função do tempo, ele não me dá a trajetória. Ele não me dá a trajetória. Vendo o gráfico, eu não posso afirmar se o corpo está subindo e se o corpo está descendo. Eu posso afirmar o quê? Se as posições dele estão aumentando ou diminuindo. Então, por favor, guarde isso. Se uma reta estiver para cima ou a reta estiver para baixo, tu não pode afirmar que ele está subindo a montanha ou descendo a montanha. Subindo uma rampa ou descendo uma rampa. O gráfico só me dá informação de quê? Que ou a posição dele está aumentando ou a posição dele está diminuindo, ok? Então vamos lá. Ó. Lembrando que a gente fez o estudozinho da tangente do ângulo, então já vamos colocar aqui esses ângulos para a gente fazer uma análise já já. Então de vermelho eu tenho o ângulo da reta A, do corpo A, e em azul eu tenho o ângulo da reta B, do corpo B. Quais informações eu posso tirar daqui? Se a reta está inclinada de forma crescente, se é uma reta inclinada de forma crescente, como você pode ver aí, então eu sei que a velocidade do corpo B é positiva. Consequentemente, a velocidade do corpo A ela também é positiva. São retas crescentes. Retas crescentes possuem o valorzinho de A, lá da função do primeiro grau, positivo. E como A representa a velocidade, então retas crescentes, a velocidade é positiva. Qual é a outra informação que eu posso tirar? Você percebe que os dois partiram do mesmo ponto? Os dois partiram do mesmo ponto. Ou seja, a posição inicial de A é igual à posição inicial de B. Agora olha só essa informação. Se a gente for olhar para o ângulo de A só é esse aqui, ó. E o ângulo de B é tudo isso aqui, não é? Então, com o marca-texto não ficou muito bem não, mas só com os riscos aí você consegue ver, né? Que o ângulo de A ele é maior do que o ângulo de B. Consequentemente, a tangente de A é maior do que a tangente de B. Ou seja, a tangente para a gente não representa aqui a velocidade do corpo. Então, eu sei que a velocidade do corpo A ela é maior do que a velocidade do corpo B. Beleza? Sempre que tiver mais inclinado, sempre que tiver aqui ó, mais inclinado, vai ter maior velocidade. Outro exemplo, outro gráfico de posição em função do tempo. Aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um corpo representado pelo vermelho, que as posições dele estão diminuindo. Olha só, as posições dele estão diminuindo. Isso não quer dizer que ele está descendo uma montanha. Não confunda, não confunda. Eu tenho um corpo representado pela reta azul, onde as posições dele estão aumentando. Isso não quer dizer que o corpo está subindo.
Isso não quer dizer que eu tenho um corpo descendo e um corpo subindo, por favor. O que é que acontece? Bem aqui onde as duas retas se encontram, tá vendo? Ó? Bem aqui tem um encontro entre as retas, não tem? Como é um gráfico de posição em função do tempo, onde essas retas se encontram é porque elas possuem a mesma posição, no mesmo intervalo de tempo. Ó. Elas possuem a mesma posição no mesmo intervalo de tempo. Se elas possuem a mesma posição, passado o mesmo intervalo de tempo, isso quer dizer o quê? Que onde essas retas se cruzam é onde eu tenho o ponto de encontro. Onde essas retas se cruzam é onde eu tenho o ponto de encontro. Beleza? Outra coisa que pode surgir. Professor, e se não for uma reta crescente nem decrescente? Se for uma reta na horizontal, constante? Bom, aí tu percebe que à medida que o tempo passa, ó, tu percebe aqui que à medida que o tempo passa, o que está acontecendo com a posição? A posição ela não aumenta e não diminui. Fica na mesma. À medida que o tempo passa, a posição não aumenta e nem diminui, quer dizer o quê? Quer dizer que o corpo ele está em repouso, o corpo está parado. Isso é verdade, não é? Lembra que a velocidade do corpo me dá a inclinação da reta? Se a reta não está inclinada, é porque não tem velocidade. Se não tem velocidade, o corpo está em repouso. Ou seja, não aumenta e nem diminui as posições. Beleza? Então, as informações teóricas que nós podemos tirar desses gráficos são essas. Outras informações vão ser bem específicas dependendo de cada questão. Então, vamos fazer umas continhas para a gente finalizar. Ó. Eu tenho agora o seguinte gráfico. Observe o que está acontecendo. Ó. E a pergunta é, qual é a velocidade média desse corpo? A pergunta é, qual é a velocidade média desse corpo? Vamos lá. O que está acontecendo? Como é que eu calculo velocidade média? Como é que eu calculo velocidade média? Velocidade é a distância total dividido pelo intervalo de tempo total. Então, para me calcular essa velocidade média, eu tenho que calcular qual foi a distância total que esse corpo percorreu e qual foi o tempo total que ele levou. Deixa eu tirar aqui minha câmera. Pronto. Aí observe só. Quais são os trajetos que esse corpo percorreu? De 0 a 10 segundos, ele foi da posição 0 até a posição 400, tá vendo? De 0 até 10 segundos, ele foi da posição 0 até a posição 400. Aí foi o que aconteceu. De 10 segundos até 20 segundos, você observa que a posição do corpo ela não se altera. Então ele ficou o quê? Parado. Então o corpo ficou parado. Depois, ó, de 20 segundos até 30 segundos, você percebe que o corpo voltou. Então aqui ele voltou quanto? Ó? Ele foi da posição 400 até a posição 0. Só que ele não para na posição 0, ele continua andando de 30 segundos até 40 segundos. Até que posição? Até a posição menos 400. Ou seja, qual foi a distância total que esse corpo percorreu? Ele percorreu essa distância aqui, ó, que é de quanto? 400. Mais, ele percorreu essa distânciazinha aqui, ó, menor, que foi de quanto? Também de 400, porque ele estava voltando. Mais, ele também percorreu essa distânciazinha aqui, ó, que foi de 0 até menos 400. Então aqui ele percorreu mais 400. Qual foi o tempo total que ele levou para fazer isso? Ele foi do 0 até 40. Ele foi do 0 até 40. Então a velocidade média dele vai ser 400 mais 400 mais 400, 1.200 dividido por 40. 1.200 dividido por 40 dá 30 metros por segundo. Então esse corpo ele tem uma velocidade média de 30 metros por segundo. Então, pessoal, com isso nós finalizamos esse nosso primeiro módulo, esse nosso primeiro capítulo de movimento uniforme. Então você já conheceu aí os conceitos básicos, as fórmulas de velocidade média, função horária da posição e seus respectivos gráficos. Então é muito importante você saber o quê? Bora lá. O que é importante você saber? Que no gráfico de velocidade em função do tempo,
no gráfico de velocidade em função do tempo, todo gráfico de velocidade em função do tempo, a área do gráfico me dá o deslocamento. A área do gráfico me dá o deslocamento. Ó. A área do gráfico me dá o deslocamento. Perfeito? E no gráfico de posição em função do tempo, a tangente do ângulo me dá a velocidade. Ou seja, quanto mais inclinado tiver essa reta, maior é a velocidade do corpo. Quanto mais inclinado tiver essa reta, maior é a velocidade do corpo. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, onde nós já vamos iniciar a parte de movimento uniformemente variado. Ou seja, a velocidade do corpo vai variar. E para isso eu vou ter que te ensinar o que é a aceleração. Pois é a aceleração que faz com que a velocidade de um corpo varie. Valeu, tchau, tchau.